confiança é uma certeza que temos sobre coisas que não podemos verificar. E claro está que esta certeza pode ser a respeito de qualquer coisa. Como, por exemplo, em Deus. No caso, esta confiança se chama fé. Mas também confiança de que o sol possa brilhar amanhã, ou de que vá chover no domingo. E estas confianças são a respeito de eventos na natureza. A confiança que normalmente interessa mais ao mundo das empresas é a confiança em si mesmo. Aquilo que se costuma chamar de autoconfiança. E é claro, ela é sempre projetada para o futuro. É a certeza sobre competências que temos para resolver problemas que estão por vir. E é claro, como os desafios serão superados no futuro, é fundamental que alguma autoconfiança haja para superá-los. É claro que, muitas vezes, acredita-se que ter confiança em si mesmo seja uma questão de recomendação, objeto de conselho ou mandamento. Mas ter confiança em si mesmo é muito mais complicado do que querer ter confiança em si mesmo. Porque sabemos das nossas limitações, porque o mundo já nos agrediu de muitas formas e, portanto, temos muitas vezes muitos motivos para desconfiar da nossa própria competência, desconfiar da nossa própria performance. E é claro, quando confiamos ou quando desconfiamos, é muito em função de ocorrências passadas que não controlamos e que determinam esta certeza ou esta incerteza. Por isso, muitas vezes, acredita-se que a confiança é fundamental para grandes performances corporativas. Muitas vezes isso vem carregado de uma enorme ingenuidade. Essas grandes certezas que temos em nós mesmos para conseguir as coisas, muitas vezes podem acabar em retumbantes frustrações. O mais recomendável seria que tivéssemos, em relação a nós, um mapeamento mais realista das nossas reais competências e mais humildade diante do ineditismo do mundo que está por vir. Eu tenho a impressão que essas características são muito mais proveitosas na hora de ser eficazes. Quando somos humildes, temos mais cuidado, mais prudência. Quando somos humildes, nos preparamos melhor. Quando somos humildes, quer dizer desconfiados da própria incompetência e sabedores da nossa própria fragilidade, muitas vezes procuramos com mais cautela o caminho mais fácil e às vezes acabamos chegando na frente. A autoconfiança, quando vem empacotada em forma de arrogância ou de prepotência, cega e dificulta o exame concreto das dificuldades imensas que por vezes teremos que enfrentar. Por isso, na certeza de que não há fórmulas prontas e que cada um sabe de si, vai aqui a minha ponderação. As identidades nacionais quase sempre são o resultado de notáveis simplificações que blasfemam muito contra a complexidade do mundo. Dizer que o brasileiro é amável é, sem dúvida, ignorar o que acontece nas delegacias de polícia, nas prisões, nos enfrentamentos no trânsito e em toda a irascibilidade e contundência com que as relações podem acontecer no nosso país. De qualquer maneira, essa amabilidade que foi, digamos, ungida como característica nossa numa convenção e que passamos a acreditar nela e que é desmentida a cada passo quando saímos na rua,
pode ser um dado interessante para a convivência no trabalho. Muitas vezes a tolerância que temos com o comportamento do outro pode se traduzir em respeito pela diversidade e, portanto, uma melhor acomodação da particularidade de cada um, da especificidade de cada interesse e, com isso, boa capacidade de negociação, sobretudo. Mas é claro, como tudo isso é só uma grande simplificação, o que a gente assiste no mundo do trabalho no Brasil é gente de todo tipo. Gente muito amável, capaz de compreender o outro e de costurar grandes acordos, levando em consideração o ponto de vista de muita gente, como gente intransigente, totalitária, autoritária, truculenta e agressiva, tal como poderíamos imaginar um executivo de uma grande empresa europeu ou norte-americana. Então, eis aí o que eu penso. Todo o problema está em reduzir a complexidade do nosso país a um ou dois traços identitários que certamente são muito mais para fazer literatura do que para fazer sociologia. Muito mais para construir o brasileiro ideal do que dar conta das coisas como elas realmente acontecem. O líder pode, antes de mais nada, ser digno de confiança. E para ser digno de confiança, ele tem que ser fiel. A fidelidade é a condição moral da confiança. A fidelidade é um respeito ao passado, respeito ao que foi combinado, respeito ao que foi dito, respeito aos valores que costumamos respeitar. A fidelidade é sempre um resgate do passado no presente. E o líder será digno de confiança quando todos os seus comandados reconhecerem naquele instante o líder que já foi um dia. Suas promessas, suas cartas de intenção, suas palavras de ordem, que no passado foram garantidoras de uma certeza, serão dignas de confiança se no presente forem resgatadas como inquestionáveis. Eis aí, a fidelidade aos valores do líder é a condição da confiança do liderado. O líder que trair os próprios valores, trairá também suas promessas, trairá também seus acordos e será, claro, inconfiável. Toda organização é um espaço de exploração, sobretudo as organizações de mercado e de produção de bens, são espaços poderosos de concentração de capital e exploração de trabalho. Razão pela qual toda autonomia aparente costuma ser quase sempre uma cosmética. No final das contas, toda organização no jogo do mercado precisa de lucro. E cada vez mais. Não basta conservar. A sustentabilidade quer dizer continuar ganhando amanhã o dinheiro que eu ganho hoje, é na pior das hipóteses. O que se pretende é sempre um avanço no market share, um incremento dos lucros. E é claro, sendo esta a razão de ser de toda a organização, tudo será feito para isso. O resto muitas vezes é usado para tornar a convivência mais suportável, para tornar a rotina do trabalho mais tolerável, enfim, para fazer acreditar que há no jogo alguma justiça. E aí, quem sabe alguma autonomia de fachada seja pensável. Mas no final das contas, na hora de decidir, os processos decisórios acabam sempre sendo atraídos na mão dos que efetivamente se responsabilizam pelos resultados tão fundamentais para que a empresa continue existindo. Infelizmente é assim, porque a autonomia, ela certamente permitiria um melhor engajamento. A autonomia permitiria que os funcionários se sentissem de fato mais membros daquele coletivo. A autonomia permitiria um engajamento moral,
Afinal de contas, quem não decide não tem moral. A autonomia permitiria, portanto, que mais gente pudesse falar em nome da empresa e que a construção dos valores da empresa fosse o resultado do ponto de vista de todos os seus participantes e os seus agentes. Essa extensão da autonomia, esse estilhaçamento do poder decisório, permitiria que as decisões fossem tomadas sob a luz de muitos olhares, sendo muito mais rica e muito menos passível de grandes equívocos. Como seria bom se houvesse uma descentralização das instâncias decisórias, mas muitas vezes por medo, por tradição, por falta de hábito. As decisões importantes acabam sempre na mão de 2 ou 3, porque muitas vezes as pessoas não querem mesmo decidir. É muito cômodo para a grande maioria respeitar protocolos prontos, não questionar e não tomar decisões. Quem não decide, não erra, não tem responsabilidade, não tem liberdade. É a servidão voluntária, bastante cômoda, quando se supõe a angústia que sente todo aquele que tem que decidir a cada segundo. Não é de se assustar que o poder esteja sempre na mão de 2 ou 3 e o certo ou errado seja sempre o resultado de uma tirania. Quando gentes de culturas distintas interagem, é fundamental que haja um mínimo denominador comum de confiança, de entendimento, de compartilhamento de valores, de símbolos. Caso contrário, a comunicação é impossível. Não há comunicação possível sem confiança. Estamos o tempo inteiro confiando que você está me entendendo e eu estou te entendendo. Confiança primária numa comunidade semiótica da qual nós dois participamos. Então é claro que quando nós envolvemos muita gente de culturas diferentes, se não houver essa vala comum, né, para além de toda a diversidade, essa vala comum de entendimento, é claro, não chegaremos a lugar nenhum. Por isso, né, não há iniciativa coletiva que possa suportar a ausência radical de um denominador comum de entendimento. E é claro que a confiança é fundamental para que as pessoas possam, de certa maneira, acreditar que, eu repito, para além da diversidade, existe algum ponto de tangência que será sempre respeitado.